Vamos lá. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Quarta-feira passada foi a primeira, estou gostando demais. É a segunda, né? Eu gostei demais da passada, melhor dizendo. Então eu trago aqui sempre algum tema que eu perceba que seja importante, que seja pertinente. No caso dessa semana, são os itens essenciais, não os importantes, os essenciais para fazer de abril o melhor mês. Então a gente vai falar de 4 coisas aqui, beleza? A gente vai falar sobre meta e acompanhamento da meta. A gente vai falar sobre geração de agendamento. A gente vai falar sobre produto. E o quarto ponto, sobre o que de fato tem que ser feito, clareza do que eu tenho que estar olhando, conseguir desviar das muitas coisas importantes, focar nas poucas coisas essenciais. Então, a primeiríssima coisa sobre meta. Eu percebo muito que, principalmente quem está começando, até com as pessoas que já fazem 100 mil por mês, não tem clareza de meta. Acha que meta é um número bonito que vai definir, que meta é um sonho, e aí a gente está lascado. Então, para começo de conversa, eu quero explicar para vocês como é que eu defino meta, beleza? Eu vou compartilhar a tela, que eu acho que fica mais fácil. Vocês me avisam na hora que vocês estiverem vendo. Só um segundo. Me avisa na hora que vocês estiverem vendo. Pronto, estão vendo a tela? Não, né? Peraí. Agora foi. Então vamos lá. Primeiro ponto. Como definir a meta? Digamos que a minha meta do mês seja 300 mil. E que eu tenho um produto de 30 mil reais. Portanto, eu preciso fazer 10 vendas de 30. E eu preciso conhecer qual que é a minha taxa de conversão. Qual para venda. Vocês eu falei com o lead que ele estava acompanhando a taxa de conversão de número de lead versus venda da ponta. Não tem sentido. Não tem sentido. Eu preciso olhar de cada etapa. Então, são 10 vendas de 30. Vamos considerar uma conversão mediana? Eu preciso de 4 calls para uma venda, ou seja, 25% de conversão. Então, esse número vezes 4. Eu preciso de 40 calls no mês. Aqui onde eu moro, o mês geralmente tem 4 semanas. Eu acho que aí também. Então, são 10 calls por semana, são 2 calls por dia. Beleza? São 2 calls por dia. Deixa eu só arrumar aqui que eu estou agoniado. Não também. Pronto. Então, eu preciso ter extremamente claro isso. Perguntas para eu responder aqui. Quanto eu quero faturar? Quantas vendas são? Quantas calls eu preciso? Quantas calls por semana? Quantas calls por dia? Se a gente não tiver essa clareza, nada vai funcionar. Eu vou estar meio que no funil divino, né? Deus vai mandando, eu vou vendendo. Não dá. Eu preciso ter clareza, porque quando eu olho para cá, fica claro. Eu estou a 2 calls por dia de distância da minha meta. Independente do ticket, a lógica é a mesma. Jota, eu quero fazer 500 mil, meu produto é 50. Jota, eu quero fazer 100 mil, meu produto é 5. Então são 20 vendas de 5 e você vai multiplicando. Então a primeira coisa, o passo 1 é definir a meta. Beleza? Deixa eu jogar para cá. 1.1, perguntas a responder. Isso aqui respondido, eu preciso definir o acompanhamento da meta. O que é o acompanhamento da meta? Não adianta definir a meta também e no final do mês ver se bateu ou se não bateu. Então, acompanhamento da meta. Como é que eu gosto de fazer isso aqui? Ó? Toda segunda-feira você preenche. Meta realizado. Deixa eu puxar o modelinho aqui para vocês. X de 300 mil de faturamento. X de 10 vendas. X de 40 calls. Isso aqui vai dar uma noção de pacing, né? de velocidade que eu estou em direção à meta. Se eu chego na metade do mês e está tudo fora, está tudo ruim, aí tem duas opções. Ou eu conheço bem minha operação e sei que aconteceu alguma coisa com o ciclo de venda, sei que essas vendas vão ficar mais para o final, ou eu estou lascado.
ou eu só não sei o que está acontecendo. Então, das duas, uma. Beleza? Então, primeira coisa é definir com exatidão quanto você quer faturar, quantas vendas, quantas calls você precisa no total por semana e por dia. Eu brinco que a gestão disso aqui é: acordou, abriu o olho, faz sinal da cruz, agradece a Deus por mais um dia e se pergunta: tenho X calls para hoje? Meu time tem X calls para hoje? Porque tem muita coisa importante. Se vocês sentarem para trabalhar aí no educacional de vocês podem ficar sentados por 300 dias que não vão terminar todas as demandas que vocês têm. Agora, tem algo que é essencial. Vou usar de novo a analogia do Uber, que eu sempre uso. Como é que funciona o Uber? O Uber recebe a chamada. Beleza. Recebeu a chamada. Ele aceita, busca o passageiro, leva o passageiro desce, ele é remunerado. Se esse Uber não tiver abastecido o carro antes, nada funciona. Dei uma mentoria em São Paulo, em Alphaville, presencial uma vez, e eu defini a meta das pessoas. Para a meta deles eram 15 calls na semana. Voltei depois de 15 dias, então era para ter tido ali 30 calls realizadas, né? E o quadro da meta deles estava todo rabiscado. Falando, Jota, porque a gente teve uma ideia. Agora a gente vai fazer um e-book, colocar um QR Code para consultoria grátis na página 3, na página 17 na página 30. E aí a gente vai fazer uma sequência de lives, também vai criar um grupo no WhatsApp. Tá, legal. E quantas calls vocês fizeram? Não, isso a gente ainda não começou. Eu, com todo amor e carinho, peguei o apagador, apaguei todo o quadro, com as anotações dele, escrevi 15 calls na semana e fui embora. Falei, cara, daqui 15 dias eu volto. Não tem sobre o que eu conversar. Se o Gabriel tem uma meta de fazer 50 mil, que são 10 vendas de 5, e ele não está em direção a fazer 40 calls, nada adianta. Porque perceba, uma coisa é eu entender por que eu não bati a meta, por que eu vou bater a meta, entender que tem alguma métrica fora. Outra coisa é eu estar vivendo, postando, esperando que alguém venha atrás de mim sem ter a clareza de qual que é o volume que meu time precisa, qual que é o volume que eu preciso. Então, sem ter clareza da meta e sem ter clareza do acompanhamento semanal, eu tô lascado. Ah, eu tenho um ticket de 50 mil. Tem um ticket de 50 mil. Pô, eu sei que no ciclo de vendas vai ser... Cara, tem outra coisa aqui ainda, hein? Eu vou abrir vários pop-ups, deixa eu voltar para minha câmera. Pô, tu vende para público frio ou para público quente? Para público quente é boa. Para público quente? Para público quente. Tem uma diferença também. Se o Gabriel vende um produto de 3 mil para via social selling para os seguidores do Instagram é uma coisa. Se o Tamar vende uma mentoria de 50 para público frio, payable no Advantage Plus que não sabe quem ele é outra. Deixa eu contar um negócio que aconteceu com a Digital. Eu mudei o perfil dos pitches e dos leads da BMA fazem mais ou menos 40 dias. Beleza? Então a gente começou a fazer 100% de pitch de black. Tá? Pitch de black. Vos pergunto. Quem conseguir abrir a câmera aí, abre, hein? Dani, Roberta, William. Almoçem comigo aqui. Não, sacanagem. Vai almoçando, deixa fechado. Mas quem puder abrir, abre aí. Então, acompanhe aqui comigo. Vocês acham, na opinião de vocês, que vender um produto de 72 para um público frio e vender um de 240 vai ter o mesmo ciclo de vendas? Sim ou não? Não. Então, por exemplo, o que rolou? A gente começou a encher o pipeline no mês passado. No mês passado a gente tinha 3 milhões em pipe no fechamento de mês. Pipe é a representação dos altos CRM, né? Ou quem está em follow-up ali. Não é quem está em follow-up. Beleza, no mês passado tinha 3 milhões. No mês passado a gente não bateu a meta. Beleza? A gente não bateu a meta. E aí eu falei, cara, vai vir. Aí a gente começou a encher o pipe, começou a fazer mais pitch com esse perfil novo de pitch. Que o ciclo de vendas é maior. E o mês foi correndo, e eu tava super tranquilo, porque uma coisa é você ficar inseguro sem saber o que tá acontecendo, outra coisa é você entender, não, tá tendo interesse genuíno. Tem gente que tava avançando para negociação, para aguardando o pagamento, as coisas estão acontecendo, então, cara, vai sair lá na ponta. Problema, sabe qual que é o problema? É que não dá para ter um filho em um mês engravidando 9 mulheres. Então, tu tem que ter extrema consciência, boa essa analogia, né? Dos teus números, do que está acontecendo. Se não, por exemplo, não tinha saído muita venda até o dia 20. Ah, vou baixar o ticket. Ah, vou voltar para... Tem que ter clareza com de venda. Tem uma coisa até um pouco mais técnica, mais avançada do que eu estava falando. Resumo da offer. A gente terminou o mês com 14 milhões em pipeline. Ainda é bom. Um mês certinho de tem que ser, vai acabar com uns 30, mas acabou em 14, com 1 milhão e 700 em venda. 1 milhão e 717. Entre nós aqui, eu estava preparado para aguentar o rojão mais um mês. Falei, cara, talvez não vai entrar. Eu falei, talvez o ciclo de vendas ainda nem entre nesse. Cara, sem crise, vou aguentar o próximo. Já tô, e sobrou bastante gente.
Então, voltando aqui para a explicação. Eu preciso ter extrema clareza da minha meta e das minhas métricas. Quais são as métricas que a gente precisa acompanhar? Investimento, que caso eu invista. Quantidade de leads qualificados. Jota, o que é MQL? É o critério de lead qualificado que eu levo para qual, por exemplo. Gabriel vende um programa de emagrecimento ou um programa de ficar forte, sei lá, de 5 mil reais. Pô, quem que compra? Sei lá, geralmente quem fatura pelo menos 5 mil por mês, 7 mil por mês. Então, sei lá, homens, 5K mais, seria o MQL, Gabriel. Então, eu preciso saber quantos MQLs chegaram, quantos agendamentos tiveram, quantas calls realizadas, quantas vendas, qual o faturamento e qual que é o caixa coletado. Beleza? Beleza? Vamos lá. Vamos conversar sobre algumas métricas. MQL para agendamento. Se for um processo antigo de inbound, ou tu gera nome, e-mail, telefone, aí vai qualificar, você vai agendar 22%. Qual que é o número que eu gosto? MQL para agendamento acima de 50%. Então, se o Gabriel teve 20 leads qualificados, eu espero que ele tenha tido 10 agendamentos. Agendamento para qual realizado, famoso no show. Eu espero 70%. Beleza? Qual realizada para venda? Eu posso esperar 25% de conversão. Beleza? Faturamento. Aí cada negócio é um negócio, eu vou colocar aqui o que eu espero como um mínimo, beleza? Eu espero que eu fature pelo menos 10 vezes mais do que eu investi e que eu colete em caixa pelo menos 3 vezes mais o que eu vendi. Porque uma coisa deixa eu pegar um exemplo de outra pessoa, o Evandro Vermelho, digamos que o Evandro Vermelho, ele vende mentorias lá e a mentoria dele é 100 mil reais. Legal. Mas ele vende uma mentoria de 100 mil e aceita 100 reais de entrada, um casal de Galizé e na lua nova vai passar mais 200 reais no cartão, isso tudo. Então, qual que é o indicativo que eu uso para isso? 30% de caixa coletado, beleza? Cash collect. Então, eu tenho as métricas também para analisar. E aí, porque é muito fácil. Se toda semana eu sento a bunda na cadeira, tiro do emocional e boto um número, tá resolvido. Senhores, olhem aqui, ó. Olhem aqui, ó. Vocês não podem depender, a gestão da empresa de vocês, a escala da empresa de vocês, não podem depender do estado emocional de vocês. Deixa eu contar uma outra coisa aqui. Nenhum de vocês tem as próprias inseguranças, os próprios receios, as próprias... Cara, tá todo mundo mais ou menos com a mesma coisa. É meio normal. Tem 7 formas, assim, então, tá todo mundo mais ou menos da mesma coisa. O que tu acha que é só teu, na verdade, não é. Do lado de cá é muito tranquilo. Beleza? Não, a gente não usa outbound. Pra mim é algo que é muito esforço, pouco resultado e arranha a autoridade. Imagina o Evandro Vermelho é um lead frio. Aí eu, JP, que já fiz mais de 900 milhões em vendas de mentoria, ligo para ele. Tô com tempo, né, meu? Sobrando tempo aqui. Então, para mim não faz sentido. Beleza? Perdi minha linha de raciocínio. Lembrei minha linha de raciocínio. Então, o estado emocional. Pessoal, pelo amor de Deus, se a gente não se tocar que o nosso ânimo ele muda 300 vezes por dia, lascou. Porque tu acorda. Às vezes tu acorda e fala, porra, eu sou muito foda. Às vezes tu acorda e fala, pô, não quero sair da cama não, hein? Aí tu levanta seguro pra cacete. Aí, pô, daqui a pouco tu aí, porra, vai dar merda. Muda, sei lá, 30 vezes ao longo do dia. É claro que o objetivo final é que a gente tenha um estado de ânimo, um estado emocional mais estável, né? Beleza. Isso é assunto talvez para academia MMA, é assunto para outro tipo de live. E é claro que tem algumas coisas que a gente tem que fazer para isso. Porra, tem um rojão de problema no teu celular. Tu vai abrir o olho na cama, negão, vai pegar o celular? Porra, é óbvio que não. Vai acordar, beija o chão, fala sério, não mexe no celular, vai, escova o dente, passa um cafezinho. Pô, uma forma legal também, aprendi com meu compadre Bernardo, hein? Ele é um médico para todo empresário que quer acelerar mesmo, ele é o cara. Ele me ensinou uma coisa. Como a gente tem muita demanda, ele falou, vai narrando os primeiros passos, mas narra em voz baixa para ninguém achar que tu é louco também em casa, né? Tipo assim, levantei da cama, estou caminhando até o banheiro, estou escovando os dentes, estou passando... Sabe, meio que se forçando a ficar ali. Se você não se obrigar a ter esse momento de recolhimento quando acorda, tu já dá o tom do teu dia. Acordei, peguei o celular, meta não foi batida, o closer está com problema, teve um reembolso. Ótimo, tu acabou de dar o tom do teu dia, tu já entra em estado de luta e fuga.
Então, tem todo esse outro lado aqui que a gente precisa cuidar também, né? Porque quando a gente consegue aperfeiçoar esse nosso lado, a gente consegue de forma muito mais assertiva em direção ao nosso objetivo. Né? Voltando ao tema da aula, então, cara, é jogar no número. O número não mente. Outra coisa, o número nem importa, o que importa é a história que ele está contando. O Gabriel chega, ai, JP, então, não sei, esse mês tá meio... Número, vai. Não tenho. Porra! E esse é outro problema aí, já vou puxar outra coisa. Tanto o problema da empresa numérica quanto os outros problemas que a gente tem, a maior parte deles é por não botar no papel. Você cria um problema na tua cabeça de um tamanho, você não bota no papel. Aí vira meio uma corrente, né? Tu não tem o tamanho exato do problema, tu não botou no papel. É tipo uma corrente. E se leva a outro? E se? Aí dá 3 da manhã tu tá viajando por cenários completamente, assim, improváveis. Não, cara, então eu vou fazer minha cidadania do Paraguai de algum... Porra, então... Tira do emocional e bota no número. Eu puxei um tópico, que essa última eu puxei pra cá. Então, eu preciso da meta e preciso de clareza. Clareza. Porque aí, senhor Evandro, senhor André, senhor Arthur, pô, Ju, Tiago, Tiago, quanto tempo? Fica muito fácil. Não é? Não consigo vender, não consigo escalar, se torna algo objetivo. Não tenho o volume de agendamento necessário para bater a meta. Os meus leads não comparecem, tomo muito no show e assim eu não baterei a meta. As minhas calls não viram venda. Então, vamos lá, vocês são profissionais de várias áreas, sei lá. Tem contador que deve ter feito uma DRE 1 milhão de vezes. Tem gente aqui que deve ter dado, sei lá, treino 1 milhão. Cara, eu já fiz 1 milhão de vezes, tô há 7 anos fazendo só isso. Então, uma coisa que eu garanto para vocês, não existe o não funciona. Se tá no subjetivo, tá errado. Às vezes me perguntam, Jota, mas e se eu entrar, e se eu aplicar? Quantos por cento você acha que tem chance de eu... Sim, 62. Não existe. Agora, o problema ele tem que ser claro. Gabriel definiu... E outra coisa, às vezes na definição da meta tu percebe que tu é maluco. Ou que tu só tá meio doidinho. Danilo Marsola tem o objetivo de fazer 500 mil por mês. Tá certo. Não, abril vamos fazer 500 mil por mês, hein? Aí o ticket do Danilo é 5 mil reais. Aí ele precisa fazer 100 vendas de 5 mil. Para isso ele precisa de 400 reuniões no mês, 100 reuniões na semana, 20 reuniões por dia. Só tem ele de closer e ele não tem nenhum processo de gerar lead. Porra, se passamos, hein, Danilo? Não vai dar dessa maneira. Então, o simples fato de desenhar a meta te traz, de certa forma, uma viabilidade do negócio. Dá certo ou não dá certo? Tem um outro passo. Cara, ticket mínimo é relativo, depende de nicho. Eu, José Pedro da Silva Diário, que eu gosto de trabalhar com os meus mentorados em tickets de 50 para cima. Agora, depende muito do teu nicho, do teu mercado e do resultado que você gera. Tem mercado que 10 mil vai ser high ticket, que 5 mil vai ser high ticket. Tem mercado que 1 milhão e 800 é high ticket. Educacional. Então, depende. Porque a precificação, a galera erra muito também. Ela cobra, e algumas pessoas ensinam isso, cobra com base no que eu acho que o lead pode pagar. O Evandro vende uma mentoria de 100 mil. Pô, aí ele tenta fazer uma conta na cabeça dele, assim, fonte e voz da minha cabeça. Não, 100 mil? Então, para o cara pagar uma mentoria de 100, daria uma parcela de 8. 8, então tem que ser igual a 2% do faturamento do preço do petróleo, Não. Outro erro comum, estou com 2 pop-up abertos, vou voltar. Outro erro comum, essa eu quero que vocês anotem. Não criem um produto para o lead que chega. Faça chegar o lead para o produto que você quer vender. Eu vejo um monte de gente com potencial pra caralho vendendo, assim, que tipo potencial está vendendo a 100 mil, mas não chega o lead qualificado. Aí o que ele faz? Cria um produto de 10. Aí se sente, essa frase eu usei com William Celso em 2019, se sente um professor PhD dando aula para quinta série. Beleza? Então, como é que a gente precifica? Com base no resultado que eu gero. Aí, entrou um mentorado agora, um casal maravilhoso, gosto muito deles. Eles estavam cobrando 5 mil reais na mentoria. Beleza? E o que eles fazem é sensacional. Eles trabalham com as pessoas do mundo corporativo. Ele pega uma pessoa que ganha 7 e faz ela começar a ganhar 15, ser promovida.
7 para 15 dá 8 mil por mês, beleza? Em um ano, isso aqui representa 96 mil. O tempo de carreira que você deve ter são uns 30 anos. Não casa com o braço incluído. Não casa. Até gera uma desconfiança, porque preço é posicionamento, né? Preço é o teu primeiro posicionamento. Ah, bom demais para ser verdade. Putz, sei lá. Então, voltando aqui, eu preciso ver se a minha meta é viável ou se eu tô errado. Cara, não, pera, meu ticket tá muito baixo. É viável a subir? Não é viável a subir? Putz, o lead que tá chegando não é o cara certo. Aí a gente entra no terceiro problema. Como gerar lead? Acabei de fazer uma reunião. Cara, é um cara espetacular. Ele produz conteúdo e usa o funil divino. Vocês conhecem o funil divino? Olha aqui, ele faz. Deus vai mandando, você vai vendendo, né? Show! Enquanto você não tiver a previsibilidade de gerar a quantidade de leads que você precisa para sua meta, você não tem controle do seu negócio. Você é um refém do tipo de lead que chega. Você é um refém da qualidade de lead que chega. Você é um refém das poucas negociações que aparecem. Chega final do mês, tu tem um punhadinho de lead para bater a meta e aceita vender parcelado em R$500 por boleto. Não existe nada mais importante do que a habilidade de fazer o lead certo chegar na tua frente ou do teu closer com o volume que você precisa num custo adequado. Outra coisa que eu gosto muito de bater na tecla. Danilo Marsola, ele vende para um MQL 10k+. E aí o Danilo Marsola para esse MQL 10k+ ali, ele paga R$200 no agendamento, 5 agendamentos, 4 reuniões, uma venda, 1.000 do CAC. Beleza, Danilo? Beleza? E aí, está travado nessa. Putz, cara, não dá para subir preço, esse lead, parará, e o caixa coletado tá uma merda, nego dá R$800 de entrada. Se o Danilo tem a capacidade de atrair o lead que ele quer, digamos que ele mude o MQL para 15k+. Beleza? Porra, e vai duplicar todos os teus custos, Danilo. Agora é R$400 para agendamento, não tenho nenhum nicho hoje em atuação que é 400, hein? O meu talvez mais reduz por causa das outras fontes de personalista. 400 então, beleza? Aí 5 calls, 2.000. Desculpa, 5 agendamentos para 4 calls para uma venda, 2.000. A gente aumentou em R$1.000 teu CAC, certo? Mas talvez leve teu ticket de 10 para 20 com a pessoa que paga a visita. Enquanto vocês não tiverem a capacidade de colocar o lead certo na frente de vocês, para ver se vocês são refém. Não tem nada mais importante que isso. E é um eu sei como é que vocês se sentem, porque é um ambiente de extrema incerteza e insegurança. Tá, o que eu faço? Vou fazer um funil de ManyChat, vou turbinar a publicação, vou ligar o tráfego pago. Cara, será que o Typeform ou o Respondi são melhores? Já sei, vou botar Typebot, porque é mais interativo. E se eu colocasse um vídeo na primeira página? Cara, mas o formulário nativo, ele traz um post por vídeo. Já teve uma quantidade obscena de nampravos, que tem agências especialistas em high ticket, que pagam 7 mil por mês para a agência, e gasta 10 mil de tráfego. Beleza? E aí eles defendem assim, ó, não, mas eles são muito esforçados. Primeiro mês a gente tentou fazer o webinar com pitch para CD, daí agora a gente tá fazendo ManyChat. Agora a gente vai testar Typebot, né? Porque... Vamos lá! Se eu tô há 7 anos usando a mesma coisa, obviamente aprimorado. A mesma coisa. Tá? Eu tô há 7 anos usando a mesma coisa. E todos os meus mentorados usam a mesma coisa. Eu sou um mago. Se bem que, deixa eu contar um segredo para vocês, aqui na empresa tem 2 mitos. Tem 2 mitos aqui na empresa, vou contar para vocês. O mito número 1 é, se o tráfego começa a ficar ruim e o custo começa a subir, é só eu abrir o gerenciador de anúncios. Aí o mito da empresa é assim, JP abriu o gerenciador de anúncios, não precisa fazer nada, é só lá o gerenciador que ele volta ao normal. E o segundo mito é das automações. A automação, sei lá, de primeira mensagem, agendou, vai receber o pré-call.
funciona em 99,99% das vezes. Se eu for testar a automação, eu sou o 0,01. Eu sempre vou pegar não funcionando. Batata. Então, você tem que ter essa capacidade. Aí qual que é o problema? Se você não sabe como gerar ali, se você não tem um terreno sólido para pisar, saber como é que você vai gerar ali, você fica maluco. Tu não sabe como é que você vai gerar ali. Entende? Tem, assim, essencialmente 3 formas de gerar lead que eu quero falar com vocês. Forma número 1, bunda na cadeira e celular na mão. O Gabriel faz uma lista manual de todos os contatos do WhatsApp, dos grupos que ele participa, dos seguidores, monta uma lista de 600 nomes. E começa a abordagem, tem que ter 30. Não é outbound, é inbound. Nunca com o conceito de quero vender. O peixe certo, precisa da isca certa, para Petrag ele ia ter uma call. Lembrem, as pessoas odeiam que vendam para elas. Então, se vocês quiserem, se o Danilo quiser vender a mentoria, assim, oi, tem uma mentoria para... Beleza? Tu tem que pegar a dor da pessoa e trazer uma call. E aí é a consultoria grátis, né? Consultoria grátis, diagnóstico, e vamos lá, hein? Ninguém pode usar a porra do nome da consultoria grátis que eu criei e entregar call bosta. É call boa mesmo, hein? Diagnóstico bom, plano de ação bom. Isso aqui que diferencia a consultoria grátis de call de 20 minutos, beleza? Nossas calls são de 1h30. Não sei se alguém aqui já passou recentemente por call com o meu time. Então, fonte 1, fazer esse inventário de ativos, que é o que eu chamo. Aí você pede uma mensagem. Fala, Jorge, tudo bem? Estou com uma iniciativa nova para ajudar a empresários a terem mais disposição, se sentirem mais fortes, ficar confiantes no negócio. Liberei 3 horários aqui na minha agenda para entender como é que tá a tua rotina e criar um plano de ação para ti. E criar um plano de ação personalizado. Eu estou com 3 vagas para a semana. Quer testar uma delas? Quer tentar uma delas? Não precisa nem usar formulário, entendeu? No começo pode ir no volume. Vai dos mais certos primeiro. Né? É uma. Aí qual que é o problema? Aí o Danilo vai, faz isso no primeiro dia, manda 30 mensagens, é animadão. No segundo dia, vai, manda mais 30. Pronto. Ai, pra mim não funciona. Não, porra, tu cria uma planilha. Aqui, ó. Fecha o olho que essa aqui não é pra vocês verem. Ah, é. Isso aqui é o compilado de tráfego da BMA, por isso que a gente é tão bom no tráfego. Aqui, ó. Pega e cria uma planilha, ó. Mandei 30 mensagens, 5 me responderam, 3 eram qualificados, 1 eu agendei. Cara, e acompanha isso todo dia, porra, nota no papel e na caneta. Não adianta tu pegar também os 600 leads e mandar um disparo para todos. Manda para 30, trabalha eles 2 dias, ali vem aqui, manda para 30. Precisa só de clareza, organização e sentar a bunda na cadeira. Isso é uma fonte. Beleza? Pode ser no Instagram também. É uma fonte. Geralmente é uma fonte para fazer caixa rápido. Pô, tô apertadão aqui. Beleza, dá pra ir nessa. Segunda fonte, eu uso muito pouco. Faz um conteúdo chamando o teu lead pelo nome, ou seja, com base na matriz de CP, MQL, né, contadores que faturam acima de 50 mil, exemplo. Faz o conteúdo com base nisso, turbina para chegar a seguidor. A maioria dos seguidores não vão prestar, mas a cada 100, uns 20 vão ter mais ou menos o perfil que tu atende. Tu vai mandar boas-vindas, uma metade ali vai te responder, tu desenvolve uma copa entender o objetivo, tu desenvolve a conversa. Objetivo, desafio, pitch para CG. Pô, falando, não entendi, cara, eu posso te ajudar. Toda semana eu libero algumas vagas aqui para conversar com empresários mesmo, que já tentaram emagrecer e não conseguiram. Tem o XY disponível, para mandar lá. É métrica também. Entende que a gente não está no jogo de potência e velocidade do tráfego, mas está no jogo de previsibilidade das métricas. Tirei um print de presente aqui. Olha as métricas esperadas disso. A cada 100 seguidores, mais ou menos uns 30 vão ter um perfil. 18 vão responder, 9 você vai conseguir convidar para qual, uns 3 vão ajudar. E aí, vem para o terceiro fluxo, que é descobrir isso aqui. Vamos à mesma meta, né, que a gente estava falando aqui, ó, 300 mil. Alinhamento entre nós aqui, hein? 99,9% dos nichos. O custo por agendamento de tráfego pago para o formulário com autoagendamento vai ficar entre isso e isso.
99% dos nichos, entre 150 a 350. Um ou outro vai ser mais caro, um ou outro vai ser mais barato. Aí aqui a gente usa para fazer a viabilidade do negócio. E também para acompanhar. Se a minha meta é 300 mil, se o ticket é 30 mil, 10 vendas, 40 reuniões. Quanto que eu preciso investir? Tá aqui. Qual que é o problema? Vocês não conseguem descobrir qual o fluxo que vai gerar isso. Quanto que eu gasto no trabalho? Porque vamos lá. É tipo Bhaskara. O teu jogo é descobrir o X. Descoberto o X, tchau. Porque aí fica fácil. O que é o X? Né? O custo por agendamento. Que eu brinco no evento presencial. Que quando eu descubro o meu custo por reunião, eu fico feliz de montão. Porque se eu descubro que eu pago 300 por call, eu já sei a minha verba do mês, né? Eu já sei meu CAC. Aí eu melhoro aqui, ó. Vai lá, Luciano. Cara, olha o nível de clareza que isso aqui dá. O problema é ir no escuro, vendo o que acontece. Agora, se tu sabe para onde é que tem que ir, quais são os números, qual que é... Aí, porra, não tem como. Aí não tem como. Então, se tu tá começando, se não tem dinheiro, se não tem estrutura, meu amigo, inventário de ativos e volume, turbinar post, trazer seguidor e volume. Cara, é impossível. É impossível, se algum de vocês aqui tiver num desses casos que eu tô falando, de você se comprometer hoje com você mesmo, comigo, com a tua meta, todos os dias eu vou pegar meu Instagram e vou abrir conversa com 30 pessoas. Eu duvido que tu não faça, no mínimo, 30 reuniões esse mês. Se tu fazer só isso, tu nem ia contar pica nenhum. Você pega todo dia. Faz isso, 30, todo dia eu vou falar com 30 pessoas aqui, eu vou tirar 1 hora do meu dia. E com essa clareza, a gente vai entendendo quais são os pontos de melhoria. Cara, meu show tá alto, não sei o que tá. E por último, cara, produto. A pior forma de tu bater 100 mil no mês, 200 mil, 1 milhão, é, cara, então beleza, os 300 mil, vou usar o exemplo que eu tô usando da aula de hoje, tá? 300 mil, então eu vou fazer 2 vendas de 50, 1 venda de 30, 8 vendas de... Você define transtorno de déficit de atenção de portfólio, é uma merda. Ó a Gabi falando, top, sou sua aluna, é verdade. Fiz isso por 1 ano, batemos o melhor orgânico total. Cara, é verdade, a Gabi ela nunca usou tráfego, agora que a gente está começando o processo de escala dela. Só isso, fez 1 milhão. Sem investir. O problema é que a gente para de fazer, que a gente perde, que a gente fica com preguiça. Falar com 30 pessoas, tu não leva 30 minutos, mas tu não põe na agenda. Não, porque tem muita coisa importante, pouca coisa essencial. Tu entende o quão essencial é isso. Beleza? Então define a meta. Né? Define a meta. Jota, pô, sei lá, tenho 3 mil seguidores. Cara, faz isso, aborda 30 por dia. Seguidor antigo, views dos stories, é um seguidor que chega, like um pouco. Cara, aborda 30. Bota essa meta, vou abordar 30 pessoas por dia, dia 1º de maio vocês me falam. Se for o teu caso, né? Se tu tiver mais tempo sobrando do que estrutura ou dinheiro para investir. Agora outra coisa, quanto vocês acham, eu quero ver no chat, eu quero a percepção de vocês. Quanto vocês acham que custa para construir e quanto tempo leva essa máquina de colocar o lead certo na tua frente no teu browser com agendamento automático? Quanto que vocês acham que precisa investir em tráfego? E quantos meses, semanas vocês acham que leva? Entre 10 a 20 mil, de 30 a 60 por dia. De 30 a 60 dias. Não, 60 dias são 3 assim. Leva no máximo 15 dias e 1.500 de verba total. Beleza? Cara, eu faço isso há 7 anos. Assim, é de um jeito em específico para fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente faz a matriz de CP. Não é possível, de maneira. A gente faz a matriz de CP. A gente define MQL, definidores e desejos, grava criativo 3
usando a Content Based Marketing, chamando ali de pelo nome, conversão de polaridade, manda pro formulário, deixa rodar por 5 dias, R$ 100 por dia, e olha os dados. A planilha que eu mostrei para vocês, que ficou aparecendo um tempo na tela, é a junção dos 200 mil agendamentos da BMA. Eu juntei todas as métricas. Eu não preciso gastar 30 mil para saber o que vai acontecer. Eu sinto o cheiro e falo, vai dar merda. Mudei isso. Então a gente bota R$ 500, preenche a planilha. Oh, cara, pera, muda isso e isso. Mais 500, 5 dias, né? 100 por dia, 5 dias. Muda isso. Mais 500. Pronto, ó, parabéns. Seu custo para agendamento é tanto, agora coloca a verba aí para a primeira semana, faz as calls, grava pra gente microgerenciar aqui, entender se a call tá boa, a oferta tá boa. Começou a vender, pode botar um número. Aí eu te pergunto, quanto custa não ter essa porra rodando? Infinito. Você fica 6 meses gerando um punhado de lead, vendendo o que tiver. Tem lógica. Cara, BME é 200 conto. E é quase trabalho voluntário. Não, tá maluco. Tá maluco. Beleza? Ô, Roberta, no Instagram tu pode focar em não usar formulário. Não adianta botar 500 por dia. Não dá pra ter um filho em mesa engravidando 9 mulheres. E atendo milionário, tem budget infinito. Legal, falta 100 por dia. Beleza? Porque se o carro tá na direção errada, acelerar ele só vai fazer bater mais rápido. Eu preciso comprar os dados. Beleza? Faz é o seguinte, ó. 500 por dia dá 15 mil no mês. Precisa botar só 100 mil no dia. 100 mil. Só 100 no dia. Então dá 3 mil. Então tu bota só 3 mil no dia, os outros 12 que tu tem disponível, tu paga a parcela da BMA, fica tranquilo. Tá, fica tranquilo. Então, cara, não é sobre a quantidade de dinheiro que tu coloca. Agora, isso aqui tem que ser uma prioridade de vocês, validar o ponto antes. Se vocês não tiverem o lead certo chegando para vocês venderem, não vai vingar. Beleza? Então vamos lá. Define a meta, desdobra ela, vê se é viável ou tu tá meio lelé da cuca. Sendo viável, define o produto que tu vai usar, no máximo um downsell dele, uma versão de tempo menor. Feito isso, define, olha no mês anterior, vê o que teve mais de cagada, se foi call, se foi no show, se foi o volume. Define como é que tu vai gerar lead. Vou validar, vou usar meus seguidores, igual o Roberto tá mandando ali. Maneiro, vou usar meus seguidores, né, para fazer uma verba ali e reinvestir. Ou não, pô, já consegui aqui para a pessoa de tráfego. Uma vez que você tem potência, velocidade e previsibilidade, você dominou o jogo. Por outro lado, enquanto você não domina a tua geração de agendamento, e a maior dor de vocês, tá? Eu sei que a maior dor de vocês, até o Tino mandou uma enquete lá no grupo, eu vi que, sei lá, 90% botou em atração de lead. Então, quando você não tiver a capacidade de trazer o lead certo, vai viver de punhadinhos. De punhadinhos. Deixa eu dar um exemplo. Eu lembrei aqui. A Ju da BMA, tá? A Ju tinha 300 mil seguidores, fazendo 60, 70 mil por mês. Nós começamos a rodar tráfego, ajustamos. Eu não sei como é que fechou teu meio, não sei nem se você tá ouvindo, vai que você deixou aberto e saiu. Mas. A Gabi tem. Mas resumo da ópera. Resumo da ópera. Ora, é recorde, não é? Parabéns, Ju. Ela mandou uma mensagem que eu achei muito maneiro. Eu fiz até um criativo. Botei rodar. Estou atendendo os melhores leads da minha vida. E a agenda está. É isso. Se não tiver essa capacidade, não adianta. Mesmo dando um exemplo, sendo muito férreo em conteúdo. Cara, o Ju tinha 300 mil seguidores. Não é aqueles 300 mil seguidores comprados, não. 70 mil views nos stories, pô. Que tá fazendo 60, 70. E tá colocar o lead certo na qual saber quantas calls precisa e acompanhar. Não precisa. Enfim. Agora para responder umas dúvidas de vocês, ir embora. Deixa eu pegar aqui. Parabéns, Ju. Roberto, tá, o que tu vai fazer? Se tu tem 89... Bom, hein? Se tu tem 89 mil seguidores, tu precisa entrar lá no teu perfil e vai pelo óbvio. Por exemplo, quando eu pego um médico, eu entro lá e falo, escreve DR. Aí faz uma lista de todos que tem DR no DR e DRA, né? No nome. Escreve foto. Sei lá, é impossível que não... Qual que é teu perfil? Qual que é teu Insta? Deixa eu achar. Beta Gui. Porra, né? Eu não consigo abrir teus seguidores. Beleza? Eu não consigo abrir teus seguidores.
Mais resumo da ópera. Abre tu, escreve foto, vai aparecer um monte de fotógrafo. Monta pra lista, bota no Excel, faz agora. E ia acompanhando. Deixa eu pegar mais dúvidas. Resolver, tô vendo agora, Evandro. Resolver a venda de acordo com a frequência do lead, tempo versus valor, não faz sentido? Deixa eu ver se eu entendi tua pergunta. Eu vou falar, se não tiver compreendido bem, eu vou pedir para você desmutar. Ah, se a mentoria é anual, eu cobro tanto, se é semestral, eu cobro tanto. Isso. Me explica aí, peraí. Ô Roberta, peraí. Qual que é a tua promessa? Qual que é a tua promessa? O que tu faz os fotógrafos fazerem? Já te desmutei agora. Oi, tudo bem? Tudo. A minha promessa é eu ajudo fotógrafos a venderem high tickets, se diferenciarem no mercado, aumentar a percepção de valor para... Pera. É que tem uma pessoa que comentou no meu Insta aqui que ela é fotógrafa. A Bela Jornada, então se você quiser vender high ticket, se você quiser se posicionar melhor, a Roberta tá liberando 3 vagas para consultoria grátis. Tá? Não, maneiro. Então faz isso, pega lá o teu perfil e monta. É um mercado muito bom. Beleza, obrigada. Nada. Evandro, cadê tu? Não, tá pedindo teu conteúdo. É Beta Guido. @Beta Guido. Oi, meu amor, te amo. Minha esposa tá na live. Evandro, manda bala aí. Peraí, pronto. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo bem e você? Veja bem, o que acontece? Manda. Quando eu entro no Macau, eu logo percebo a frequência da pessoa. Como eu trabalho no desenvolvimento pessoal e principalmente espiritual, se eu analiso a possibilidade que ela está numa certa frequência, eu tenho 5 mentorias. Eu tenho de 5, de 25, de 75, 150 e 250. Então, se eu vejo que a frequência está muito baixa, ela não tem frequência ainda para entrar, eu logo entrego de 5 mil para 30 dias. É isso que eu acabo fazendo. Entrego uma de 5 mil para 30 dias, a de 25 mil para 3 meses, a de 75 mil para 6 meses, a de 150 para 8 e a de 250 para 12. E aí ela está totalmente estruturada desde a base onde eu vou desenvolvendo a capacidade dela, geradora de riqueza e até mesmo a condição que ela tem na frequência dela. Certo? Está errado isso? Não, é mais ou menos essa linha. Resumindo, é pitch por MQL. Então, o que a gente faz? Você tem lá vou simplificar o teu 5. Tu tem 2 produtos. Tem um de 100 e um de 30. Exemplo, tá? Tu entra na call. Aí, pra pessoa que faz sentido de 100, tu faz o de 100. Pra pessoa que faz sentido de 30, tu vende de 30. Agora, muito interessante você entender também que, a gente erra às vezes nessa nossa projeção de convicção. Então, se tiver o formulário, entender bem o perfil da pessoa, a gente ajuda. E outra, se tu quer vender o de 30, é muito mais fácil que oferecer o de 100 antes. Sim, nunca ofereço de 5, não. Perfeito. Eu vejo que sempre eu tenho um grau acima. Mas você acha que eu tô dentro, então? Não, já penso. Isso. Legal. Obrigado. De nada. É inteligente a gente convidar a pessoa para uma consultoria grátis, mas a gente meio que diz, tem horário de fazer essa semana ou outra coisa. É dúvida sobre o termo falado mesmo. Beleza, Lucas. Consultoria grátis, entendo que não é um funil, é um mecanismo. É o conceito de pegar uma pessoa que você pode ajudar e através de uma isca que é valiosa para ela, levar para a call. Então, por um exemplo, você pega e fala pro Gabriel. Tá. Comecei a conversar com o Gabriel, ele me falou que vende um programa para, sei lá, para empresários de 20 mil. Oi, que massa, como é que fechou o mês passado? Cara, não foi tão bem. O que pegou? Pô, gerei pouco lead. Sério, Gabriel? Bicho, eu consigo te ajudar. Toda semana eu libero 3 horários aqui para fazer um diagnóstico. Com mentores que de fato geraram poucos leads ali, criar um plano de ação para que tu consiga bater a meta esse mês. Tem 2 horários disponíveis. Então não é sobre chamar para uma consultoria grátis, é sobre deixar o mais personalizado possível. Tanto que essa primeira abordagem, ela tem que ser conversacional. Tu não vai mandar um textão para a pessoa. Olá, eu gostaria de chamar para uma... É conversacional, os poucos estão de comercial. Tá? Agora, ó, vou fazer o seguinte. Como a gente ligou... Nossas agendas aqui são sempre bem lotadas.
Pô, que massa, William. Não sabia que tu tá morando na Espanha. Muito bom, bicho. Muito bom. Espero que esteja tudo bem aí com você e com a família. Como a gente roda tráfego forte, as agendas do time são sempre lotadas. E a gente retomou o tráfego hoje. Então tem alguns horários disponíveis. Adivinha para quê? Para essa consultoria grátis. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que a consultoria grátis não é uma call de venda. Tipo, a Roberta não vai entrar lá para tomar um pitch e aparecer na tela, compre agora, senão você morre. É para entender com calma e específico para a Roberta. Legal, Roberta. O que tu tá querendo vender? Já vendeu ou não? Qual é o teu público? Quais as métricas? Qual a dificuldade? Qual é o teu objetivo? Quais são os desafios? E aí desenhar isso que eu falei aqui de uma forma personalizada, orientando o caminho. E se a gente perceber que tem fit para algum programa, elas param. E tem uma forma de fazer junto, e aí explico. Então, resumo da ópera. Tem horário disponível do time, eu vou mandar o link aqui no Zoom e lá no grupo. Aí. E lá no grupo. Porque vocês conseguem pegar algumas reuniões para hoje ou amanhã. Deve ter umas 5, 6 reuniões disponíveis. Eu só perdendo muito. Quanto cobrar para ajudar brasileiros a vender serviços de $2.000 para outros BR nos... Porra, dá pra cobrar bem pra cacete. Se uma venda o cara faz $2.000, aí tem que fazer uma conta. Beleza, no pior cenário, quantas vendas por mês dá pra esse cara fazer? Uma. Aí, sei lá, digamos que dá pro cara fazer 2 por mês, dá 24 milhões. Beleza? 24 milhões. $24.000 no ano. Sei lá, como, por exemplo, $8.000, $6.000 para validar, fazer a primeira, a segunda venda e vai ajustando. Acha válido direcionar por região? Meu avatar é dono de imobiliário com VGV superior a 36 milhões por ano, mas não segmento por região. Tem que fazer por vídeo. E a estrutura específica de campanha é um pouquinho mais complexo de eu falar. Ô Danilo, tu pisou aqui e saiu. Tu tem que voltar aqui pra gente validar isso aí. A gente tem validado esse tanejo também já. Manda uma mensagem pro Gui. Ó, eu tô mandando o link aqui, ó. Tô mandando aqui. Por que eu falo isso? Porque é muito caro tu gastar tempo demais para validar, o verbo é desnecessário ou não saber como fazer. Quer fazer o mês de abril ser seu recorde? Clique aqui. Já mandei o link lá também. Eu vou pedir um favor. Se vocês que estão aqui na call agendarem a CG, me avisa no direct do Insta, que eu tento ajustar a minha agenda para comparecer. Beleza? Nos vemos quarta-feira que vem. Então lembra que fazer de abril o melhor mês é sobre ter a meta muito bem definida e acompanhá-la, entender se ela está viável ou se tu está meio maluquinho, definir qual produto que tu vai fazer, qual fundo você vai gerar lead e lembrar que o essencial é a quantidade de calls realizadas. Sem call, sem venda, né? Só vende quem oferece. Bora! Vamos com tudo, que abril seja um excelente mês. Se teu mês passado foi ruim, é exatamente o motivo pelo qual eu deveria levantar a mão e buscar ajuda. Se foi bom, quer dizer que dá para ser melhor. Então, ó, beijo, contem com a gente, tem agenda aí, me avise. Tchau!